O autor da vida está neste lugar. Vamos adorar a Ele, aquele que nos criou, aquele que nos chama pelo nome. Tu és o autor da minha vida. Faça dessa canção a sua oração. Não posso sair daqui sem a tua presença. Não quero andar sozinho, dependo de ti. Não posso sair daqui sem a tua presença. Não quero andar sozinho, dependo de ti. Se você puder, coloca a mão no teu coração e declara assim: antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, autor da vida. Tu és o meu Pai. Diga mais uma vez: antes que eu viesse a existir, antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, autor da vida. Tu és o meu Pai. Não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Diga: não há outro além de ti, não há outro Criador, não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Vocês declaram: não há outro além. Erga o teu clamor, diga: não há outro além de ti. Tu és o Deus em quem confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Amado, o autor da vida, aquele que escreveu a minha história, meu amado, o autor da vida. Tu és o autor e criador de todo o universo, Deus. 2 Crônicas capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim, olha o verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Repita comigo: Josafá teve medo. Continue. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olhe para mim, irmãos, deixa eu dar uma introdução nesta palavra. O que eu quero trazer ao teu coração nessa noite? Nesse texto de 2 Crônicas, no capítulo 20,
a palavra fala sobre o reinado de Josafá. Então Josafá era rei, Josafá estava na frente do seu reinado e do seu povo, e a Bíblia diz que uma grande multidão estava vindo contra o seu reinado. Quem era essa grande multidão? Eram inimigos que estavam vindo para destruir o reinado de Josafá. E a Bíblia diz que quando Josafá soube daquela notícia, quando Josafá percebeu que esta multidão estava vindo contra o seu reinado, contra o seu povo, a palavra do Senhor é clara, quando o versículo diz que Josafá teve medo. Medo é um sentimento que muitas vezes vem na nossa vida uma hora ou outra diante de alguma circunstância ou situação, sim ou não. O medo, a nossa vida, nós somos um ser tridimensional. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Na nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, aonde estão hospedados os nossos sentimentos, a alegria, a saudade, a tristeza, e muitas vezes o medo, ele tenta nos trazer angústia, nos trazer incerteza. E eu te pergunto nessa noite, em algum momento você já passou por uma situação onde aos seus olhos naturais você não encontrava uma saída e uma resposta, e você foi alimentado pelo medo no seu coração, de tal maneira que você ficou engessado, você não sabia o que fazer e nem para onde ir. Eu já passei por situações assim, aonde o medo, ele quis sobrepor sobre a minha vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que o grande problema não é você ter ou não ter medo, que muitas vezes está hospedado dentro dos nossos sentimentos, e às vezes ele então floresce em alguma situação. Não é o quanto você tem medo de algo, mas é qual atitude que eu e você tomamos quando o medo vem e bate na nossa porta. Tem um pastor, grande amigo meu de Goiânia, pastor Mac Anderson. Ele sempre diz algo: quando o medo bater na sua porta, peça para que a sua fé venha atender, porque um homem e uma mulher cheio de fé faz com que o medo venha ser lançado fora da sua vida. Porque se eu tenho fé, o medo não pode prevalecer, porque o medo anula a minha fé, mas a minha fé, ela precisa sobrepor o medo. Lembra de Pedro? Quando os discípulos estavam naquela embarcação e de longe viram um homem, a princípio acharam que era um fantasma, e Pedro, entre os outros discípulos, com mais ousadia, todo mundo achando que é um fantasma, e Pedro já resolve aquela situação logo: Senhor, se tu és o Cristo, manda-me ter contigo. Ou seja, se realmente é o Senhor, ele vai se identificar. E Jesus vira para Pedro e diz assim: então vem. Então Pedro, ao receber o convite do próprio Cristo, que estava andando por sobre as águas, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele começou a caminhar por sobre as águas, sim ou não? Por que ele caminhava por sobre as águas? Porque ele tinha superpoderes? Não, porque ele tinha uma palavra do Cristo, o Filho do Deus vivo, que disse para ele: vem. Quando Deus te dá uma palavra e você permanece nessa palavra, Deus faz você andar por sobre as águas. A questão não é aonde eu estou pisando, a questão é aonde eu estou indo e qual alvo estou seguindo. Jesus estava na frente de Pedro, Cristo, o verbo, e o verbo é a palavra. E se o verbo é a palavra do Senhor diz que passarás céus e terra, mas a minha palavra, ela permanecerá para sempre.
A palavra de Deus, ela jamais irá passar, ela vai durar para sempre. Então nós podemos ter a palavra de Deus como a nossa garantia. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, que é o verbo, que é a palavra, que é a sua garantia, ele andava por sobre as águas. Mas quando Pedro tira os olhos de Cristo, do verbo e da palavra, e ele olha para a tempestade, olha para as águas agitadas, a Bíblia diz que Pedro teve o quê? Medo. Pedro também teve medo. Muitas vezes o medo vem, sabe para quê? Para nos desfocar do propósito. Muitas vezes o medo chega na nossa porta para nos tirar do alvo, para que nós não venhamos mais olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando Pedro olha para a tempestade e ele tira os olhos de Cristo, do alvo, do verbo e da palavra, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Jesus então pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: não importa a circunstância, não importa os gigantes que se levantarem contra a sua vida, não importa o tamanho da tempestade que porventura talvez está chegando próximo à sua casa, você vai poder dizer com toda fé e certeza e convicção: maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está neste mundo. E voltando para o texto agora de Josafá, Josafá teve medo, mas qual foi a postura de Josafá quando o medo chegou? Ele retrocedeu? Ele correu? Ele fugiu? Não. Olha o segredo, e esse segredo pode ser aplicado para nós. Ele se pôs, verso 3, a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar o nosso Deus, porque Deus é um Deus de amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você olha para Cristo, se você não tira os olhos dele, eu quero dizer algo para você, meu irmão: nada vai impedir de você alcançar aquilo que você tem buscado em Deus. E agora vamos correr, verso 6. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Levanta sua mão e diga: na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Você crê nisso? Olha o verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Verso 8. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Diga: o teu nome, Senhor, está nesta casa. E olha o que diz: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você crê que o mesmo Deus lá do reinado de Josafá é o mesmo Deus que opera na sua vida nessa noite? E olha o que a Bíblia continua dizendo. Vá comigo para o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Presta atenção, lá atrás no versículo 6, Josafá e todo o seu reinado reconhece que toda a força está nas mãos de Deus. Agora aqui no verso 12, ele reconhece a fragilidade que ele é sem o Senhor. Olha o que ele diz: porque em nós, e ele não diz somente ele, é ele e o seu reinado, todos nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Lembra quando eu falei de Pedro?
enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Cristo, ele começou a afundar? O segredo está, primeiro, quando o medo vier na sua vida, você não retroceder, mas você buscar o Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Segundo, que os teus olhos, que os meus olhos estejam postos em Cristo. A palavra do Senhor é bem clara, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você já parou para olhar, para perceber que esse versículo é olhando firmemente, é o que? Você olhar com, diga comigo, firmeza. Vira o seu irmão, diga para ele assim, ó, o seu olhar precisa ser firme no alvo certo, aquele que é Cristo e que lança fora todo medo. Vamos continuar, verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Jaaziel significa Deus vigia sobre mim. E aqui vai falando, né, que Jaaziel é descendente de Asaf. Não vamos falar aqui de quem que ele é filho, vamos seguir. Verso 15. E disse, Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Diga, a peleja não é minha. Diga, a guerra não é minha. Diga, a minha peleja é do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Isaías que Ele vai à nossa frente, desembaraçando todo o caminho tortuoso, despedaçando todas as portas de bronze, todas as trancas de ferro, porque Ele é o Deus de Israel. Os meus olhos, os teus olhos precisam estar fixados em Cristo. Não tire os teus olhos de Jesus, não tire os teus olhos do Deus de amor, porque aquele que é o amor, Ele vai lançar fora todo medo que porventura sobrepor a sua casa. Você não vai ser vencido pelo medo, o medo vai ter que ir embora. E o medo é um sentimento tão horrível, tão pessimista, que muitas vezes nos faz retroceder, nos acanhar e nos faz parar. Eu tenho um filhinho, né, o João Gabriel, de 2 aninhos, e todos os dias, antes dele dormir, eu conto uma historinha da Bíblia, oro com ele, e então eu falo: boa noite, meu filho. E eu falo para ele: o papai te ama. E eu termino dizendo para ele: filho, se tu uma bênção. E aí ele: boa noite, papai, se tu uma bênção. E ele vira e dorme. Mas teve uns dias que na madrugada ele estava acordando, e ele acordava e dizia: papai, estou com medo. Só para você perceber que esse sentimento do medo, ele vem já desde bebezinho. É um sentimento que nos traz insegurança, incerteza. E eu falei assim: filho, você está com medo de quê? Aí ele falou assim: da aranha. Da aranha? Não tem aranha aqui não, filho. E eu orei com ele, né? Falei assim: ó, vamos orar. Papai do céu vai te trazer sonhos de paz. E orei com ele, ele dormiu tranquilamente. No outro dia, quando amanheceu, eu fui para a igreja pela manhã. Quando eu cheguei no horário do almoço, ele estava na sala, a Netflix ligada, e ele estava assistindo um desenho muito simples, mas o desenho era bonitinho, mas a musiquinha era: a dona aranha subiu pela parede, ela chegou, nha, nha, nha. Eu disse: ah, entendi. O medo da aranha que está subindo pela parede do lado do bercinho dele. Aí eu falei para minha esposa: já entendi onde que está o medo da aranha. É a aranha que está subindo pela parede. Nós mudamos o desenho e nunca mais ele teve medo.
Sabe, o medo muitas vezes tem uma causa. Mas eu quero dizer algo para ti. Eu não sei qual é a causa que tem gerado medo no teu coração, mas eu não estou preocupado com a causa. Eu estou aqui para te trazer a solução. O verdadeiro amor de Deus está sobre a sua vida e vai lançar fora todo medo. Você não nasceu para retroceder. A Bíblia diz que nós somos daqueles que não retrocedem, mas nós avançamos para as promessas. Deus tem promessas para a sua vida. As promessas de Abraão se estendem até os dias de hoje sobre a sua vida, e eu declaro que cada uma delas vai se cumprir na sua vida. Quando talvez você não encontrar resposta natural na sua vida, faça como o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, o seu socorro está mais próximo do que você imagina. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você, e Ele te traz vida, Ele te traz direção, e Ele te tira da tempestade. Você vai poder bater a mão no teu peito e dizer: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. No verso 17 a Bíblia diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Verso 18, a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmãos, o grande segredo aqui, já viu aquele famoso ditado que diz: quem canta os seus males espantam? Tem um fundinho de verdade aí, mas nós podemos melhorar essa frase. Quando você adora um Deus vivo, mesmo que em sua volta tudo pareça ao contrário, e que tem talvez gerado medo na tua casa, no teu coração, você simplesmente levanta suas mãos e começa a adorar, porque os inimigos que se levantarem contra a sua vida, eles se levantam para cair. Começa simplesmente a adorar. Foi isso a posição de Josafá e todo o seu reinado. Eles se prostraram e começaram a adorar, começaram a louvar ao Senhor em voz alta. A Bíblia diz no verso 19. E olha, vamos ver aqui o verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Aqueles que estavam vindo contra o reinado de Josafá e do seu povo, os inimigos de Josafá e do seu reinado, agora ficaram inimigos entre si mesmos. Deus, Ele colocou uma emboscada entre eles, de tal maneira que os próprios inimigos começaram a matar uns aos outros, e todos eles foram desbaratados e mortos. Sabe, irmãos, aquele gigante, talvez o gigante na vida financeira, aonde você não rompe financeiramente, porque aquele gigante está sobrepondo a sua vida, te trazendo medo, dizendo que você não vai prosperar, dizendo que você não vai avançar, dizendo que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Ou talvez hoje o que tem te causado medo são gigantes que têm trazido enfermidade na sua casa, aonde você diz e você pensa: esta enfermidade não tem cura, não tem resposta, porque a medicina já diz que não tem mais jeito, o diagnóstico médico diz que não tem mais saída, não tem mais esperança. Não olhe para o diagnóstico do médico, não olhe para a circunstância, não olhe para o gigante que se levanta contra a sua vida, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu creio que há 5 anos atrás eu devo ter dado esse testemunho aqui, mas resumindo, eu nasci, irmãos, com meu pulmão atrofiado. Os médicos trouxeram um laudo científico e comprovado que o meu pulmão estava atrofiado e o outro estava atrofiando, e para a medicina era uma situação irreversível. Os médicos disseram para os meus pais: ele tem chances mínimas de sobrevivência, porque o pulmão dele já está comprometido.
O meu pai, ele decidiu ficar com o diagnóstico do médico dos médicos, que está escrito em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele não ficou com o diagnóstico do médico, e por ele ter decidido ficar com a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele se encheu de ousadia e de fé, e o medo teve que ir embora, e hoje eu estou aqui vivo, respirando, adorando ao Senhor e liberando essa palavra ao teu coração. Ou nós somos vencidos pelo medo, ou nós deixamos que Deus peleja por nós. Quantos estão entendendo essa palavra? E olha só, encerrando. Tendo Judá chegado ao alto, verso 24, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos. Irmãos, a Bíblia diz que não havia nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos. Eu quero chamar a atenção para você nos últimos versículos. Eles saquearam-lhe riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias, quantos dias, irmãos? 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deixa eu trazer uma revelação ao teu coração, se é que você já entendeu aqui. A própria palavra já diz claramente. Quando o medo sobrevier sobre a sua vida, a sua posição é buscar ao Senhor, aquele que é o verdadeiro amor que lança fora o medo, se posicionar em adoração, independente da circunstância, olhando firmemente para Cristo, porque os inimigos vão se levantar, mas eles vão cair, e além de serem todos eles destruídos, a recompensa virá pela sua busca diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é galardoador para aqueles que o buscam. E aqui qual que foi a recompensa para todo o reinado de Josafá? Além de o reinado permanecer intacto, não foi destruído o reinado de Josafá. O reinado de Josafá pôde desfrutar das riquezas dos próprios inimigos que deixaram para eles, e eles tiveram 3 dias para saquear por tanta riqueza que tinha naquele lugar. Eu quero dizer algo para ti, meu irmão. Clama ao Senhor, mesmo no tempo da angústia e da dor. Continue clamando Deus, porque Deus é imutável, e Ele vai trazer riquezas grandes, ocultas e encobertas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, e você vai ser tremendamente próspero no Senhor. Por isso eles chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, e é este o nome até o dia de hoje. E o verso 30, para encerrar, a Bíblia diz assim, só a parte A do verso 30: assim o reino de Josafá teve paz. Sabe, uma das maiores riquezas que nós podemos ter na nossa vida espiritual é a paz que vem do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. E eu encerro dizendo algo para você. Quando Golias, o filisteu, se levantou contra o povo de Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel teve medo. Até o momento em que um pequeno jovem chamado Davi deixa o campo das ovelhas do seu pai e vai levar alimento aos seus irmãos no campo de batalha. E ele ouve a afronta daquele filisteu chamado Golias diante do povo de Israel, que fazia parte do seu povo. Quando ele ouve aquilo, ele não aceitou. Ele olhou para o povo de Israel e ele percebeu que o povo de Israel estava retrocedendo, estava com medo. Naquele momento ele ficou furioso. Mas esse homem não vai nos vencer. Resumindo a história, que eu não vou pregar outra palavra, mas é para encaixar aqui, que eu falei que é Cristo, o nosso Deus, Ele é o príncipe da paz. Mas eu quero trazer uma revelação ao teu coração diante de muitas vezes gigantes, chamado medo, que se levanta na nossa vida. Aquele gigante estava trazendo medo para o povo de Israel, até que Davi se posicionou, se apresentou diante de Saul, falou: eu vou. Saul tentou colocar um armamento, um monte de coisa nele, falou assim: não, está pesado demais, eu não estou acostumado com isso, eu não preciso disso.
porque eu não vou por mim nem pela minha força, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi vai até o ribeirinho, e ele pega lá no ribeirinho 5 pedras lisas. E quando ele pega essas 5 pedras, ele tinha uma funda. Ele pega 5, mas foi necessário apenas uma. Deixa eu trazer uma revelação ao teu coração. Quando o gigante do medo vier e se levantar contra a sua vida, tentando te afrontar, tentando fazer você parar e você retroceder, eu quero dizer algo para ti. Existem as águas do rio de Deus, onde você pode encontrar também essas 5 pedrinhas. Mas na verdade essas 5 pedras é uma só. Diga comigo, essas 5 pedras é o próprio Cristo em mim. Diga comigo, Ele é a pedra angular, Ele é a minha rocha eterna. Vamos dizer o nome dessas 5 pedras? Diga comigo, Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é essas 5 pedras. E essas 5 pedras é uma só pedra, a pedra angular, Jesus. Eu te digo uma coisa: se você tem esta pedra na mão, ele não erra o alvo. O gigante vai cair ao chão. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Você recebe essa palavra? Eu quero orar por você. Mas eu não vou te chamar aqui na frente, nessa primeira oração. Aí onde você está mesmo, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Talvez alguma situação tenha te afligido. Talvez alguma situação tenha gerado dentro de você medo. Talvez o gigante do medo está te afrontando. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Assim como Deus foi com Davi, e Davi venceu aquele gigante chamado Golias, Deus é o mesmo ontem e hoje, Ele será o mesmo para sempre. E esse Deus habita dentro de você. E agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus poderoso, Ele está neste lugar. A peleja não é vossa, a peleja é do nosso Deus. Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão. Se porventura existem pessoas aqui nessa noite que estão cheios do medo, pessoas que muitas vezes pararam no meio do caminho e não tiveram mais força para continuar a sua caminhada, por causa do gigante do medo que o encontrou no caminho e o afrontou e fez com que eles ficassem parados. Nesta noite eu declaro uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, a unção que vem do Senhor, a unção que despedaça todo jugo. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre esta casa, sobre este casamento, sobre esta família, sobre este jovem, sobre este pai, sobre esta mãe, sobre aquela empresa que muitas vezes se encontra travado nas finanças. Eu quero declarar, seja qual gigante for que tem se levantado para trazer medo, para fazer com que o teu povo venha retroceder, eu declaro agora em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, fortalecendo essas pessoas. Venha agora, Senhor, pelejando por elas. Venha, Senhor, revelando o seu poder. Venha agora, Senhor, revelando que o Senhor está com eles. O Senhor é um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente. O Senhor não abandona os seus filhos. E nós sabemos que todo gigante que porventura nos trouxer medo, esses gigantes já estão caídos por terra, já estão debaixo dos nossos pés. Nós em Cristo Jesus, como eu disse agora há pouco, em Cristo Jesus, sobre todas as coisas, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Em nome de Jesus, levante a sua mão e repita comigo: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor.